Oi, gente, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo, que esse vídeo te encontre na mais bela, perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Ontem, quinta-feira, era para me ter postado aqui mais um vídeo sobre aprendendo com o apóstolo Paulo, com seus ensinamentos, porém foi um dia muito turbulento, muito corrido, e eu nunca gravo um vídeo antes para postar depois, eu sempre gravo no dia que eu vou postar. Então, por esse motivo, eu tô postando hoje, sexta-feira, mais um episódio, mais um capítulo sobre esse tema de aprendermos com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos começar a estudar e a falar um pouquinho sobre o livro de Coríntios. O livro de Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo e lá foi fundada uma igreja através dele, na cidade de Corinto. Foi fundada a igreja através do apóstolo Paulo e essa igreja foi fundada no ano 50 depois de Cristo. Então, 50 anos depois que Cristo veio à Terra e subiu aos céus, ressuscitou, Paulo ele vai até a cidade de Corinto e funda uma igreja. Ele abre ali uma igreja. E aquela igreja, ela está na cidade de Corinto, onde tem alguns italianos, tem judeus e tem também romanos, tem muitas pessoas ali. Há uma diversidade de pessoas, só que naquela cidade tem muita imoralidade sexual, tem muita idolatria, tem muita prostituição, de idolatria, né? Eu posso dizer assim, o povo se prostituía com a idolatria, também sexualmente. Então a igreja, a cidade de Corinto era bem complicada de lidar. E a igreja não era diferente, também estava sendo bem difícil de lidar com essa igreja. E depois de algum tempo, Paulo ficou ali na cidade de Corinto 18 meses, né? E ele ali começou a receber algumas reclamações, algumas denúncias, que algumas pessoas falavam: olha, Paulo, a igreja que você fundou tá tendo muito problema, tá tendo a imoralidade sexual tá entrando, a idolatria tá entrando, a prostituição com falsos deuses está entrando dentro da igreja de Jesus Cristo. E Paulo, então, vai lá na cidade, vai visitar a igreja, vai escrever aos irmãos e ele vai ensiná-los, doutriná-los com base naquilo que Jesus Cristo ensinou, com base nos seus estudos e os seus escritos inspirados pelo Espírito Santo. Resumindo aqui, Paulo vai escrever à igreja e eu quero ler com vocês em 1 Coríntios no capítulo 2. Lembrando que o livro de Coríntios é um livro doutrinário. Então, toda a doutrina bíblica você vai encontrar no livro de Coríntios, que foi escrito através do apóstolo Paulo. É uma doutrina para nós que somos os gentios, que não somos judeus, mas fomos alcançados por essa palavra, por essa graça. Então, a doutrina, nós vamos entender a sã doutrina como ela é, sem escravidão do homem, sem jugo do homem, mas a doutrina como ela tem que ser, através do livro de Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. Então, a doutrina está aqui, nesse livro. Tem alguma dúvida sobre doutrina? Vamos para o livro de Coríntios. 1 Coríntios 2, Paulo vai mostrar o caráter da sua pregação. Eu vou ler junto com vocês. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Primeiro ponto, Paulo está dizendo, quando eu fui ter com vocês, doutriná-los, ensiná-los a palavra, eu não fui com ostentação de linguagens. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não fui mostrando para vocês que eu sei falar bem, que eu sou estudado, que eu sou um homem sábio, embora ele fosse um homem culto, sábio e inteligente no seu falar. Mas ele se despiu de tudo isso e ele se entregou totalmente à dependência do Espírito Santo para poder levar ao povo a palavra. Então, ele está dizendo no primeiro versículo que eu fui anunciando a vocês o testemunho de Deus, a palavra de Deus, mas eu não fiz isso ostentando a minha linguagem ou a minha sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele está dizendo, eu procurei nada saber entre vós, mostrar para vocês que eu sei alguma coisa. Mas a única coisa que eu fui mostrar para vocês é Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, olha aqui Paulo se despindo, com fraqueza, eu me mostro fraco, com temor e grande tremor, que eu estive entre vós.
Por quê? Paulo estava temendo ir lá. Paulo temeu quando ele foi lá abrir uma igreja. Paulo temeu porque era uma cidade difícil. Era uma cidade onde o povo não aceitava a Jesus Cristo como o Filho de Deus. Aonde ele certa vez foi pregar, quando ele foi lá abrir essa igreja, ele foi muito zombado por algumas pessoas e blasfemaram contra Deus, porque não acreditavam que Jesus era o Cristo. Então Paulo, ele vai ser acolhido na casa de Priscila e Áquila e ele vai ali continuar a pregar o evangelho. Só que ele vai para um outro lado, ele vai pregar na outra parte da cidade, porque ele foi ali, o povo blasfemou contra Deus e ele temeu de voltar lá, de continuar lá, na verdade. Ele temeu de continuar lá pregando, mas ele mostra aqui que ele foi com temor e com grande tremor, diante da responsabilidade que ele tinha de pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, e também por ser um lugar muito preocupante. Lá no livro de Atos 18, versículo 9, vai deixar ali claro que Paulo, ele tinha medo, ele podia ali ser perseguido naquele lugar, ser preso, ser açoitado, e inúmeras coisas podiam acontecer. Então ele foi realmente temendo fisicamente pelo seu corpo, pela sua saúde física, sim, e também pelo peso espiritual de levar a doutrina como ela é para aquela cidade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram na linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Paulo está dizendo que a linguagem que ele usou não foi persuasiva, não foi para tentar intimidar as pessoas. Olha, você tem que aceitar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Não, ele não foi persuasivo, mas ele foi totalmente, a demonstração dele foi do Espírito e do poder. Então foi o poder de Deus que se manifestou através da vida dele e o Espírito Santo, não o poder de persuasão dele, não o poder dele de poder fazer com que essas pessoas se voltasse para Deus, mas ele foi através do Espírito Santo, né? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que é um livro doutrinário? Olha esse versículo. Ele diz que não foi mostrando a sabedoria dele, a eloquência dele na linguagem, nas suas palavras, mas ele foi totalmente na dependência do Espírito, para que o povo entendesse, não através de sabedoria humana, mas para que o povo fosse evangelizado, fosse doutrinado através do Espírito Santo, através do poder de Deus e não de sabedoria humana. Então, hoje, o que nós podemos aprender com o livro de Coríntios, com o apóstolo Paulo? Que nós devemos sempre levar o evangelho, levar a palavra de Deus, não com a nossa sabedoria humana, não com poder persuasivo, tentar persuadir alguém, você tem, enfiar o evangelho na cabeça da pessoa, não. É através da dependência do Espírito Santo que vai haver o verdadeiro convertimento, que as pessoas vão realmente se converter a Deus, em nome de Jesus Cristo, e assim vai ser. Amém? Que venhamos tomar posse dessa palavra e entender a nossa dependência do Espírito Santo. Por mais que você seja estudado, culta, saiba falar bem, saiba pregar bem, saiba ensinar bem, ele deixa claro, não use isso, mas esteja sempre na dependência do Espírito Santo. E certamente os resultados serão incríveis. Amém? Que Deus te abençoe. Curte esse vídeo, compartilhe, comenta e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tchau, Deus te abençoe, uma ótima noite.